Olá, boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao nosso webcast. Eu agradeço a presença de todos e desejo a todos muita saúde e muita proteção juntamente com seus familiares nestes tempos tão adversos. Sejam bem-vindos ao nosso webcast, que vai ter por tema a função fiscal enfrentando os desafios da Covid-19. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Durval Portela, eu sou o sócio encarregado da prática de consultoria tributária e societária da PwC no Brasil. O nosso webcast ele está baseado em um estudo, em uma análise que fizemos, que conclui que, e propõe que a adaptação e preparação da função fiscal das empresas para enfrentarem e superarem os desafios da crise da pandemia da Covid-19 vai ocorrer em 3 ondas, que vão desde a reação inicial, imediata, em relação aos desafios da Covid, até o futuro pós-Covid, passando por aspectos mais operacionais, como o desafio de cumprir o compliance fiscal em ambiente remoto, indo até aspectos mais estratégicos, como a função fiscal através de agendas tributárias, vetorizando a geração de caixa em tempos tão adversos, em que a necessidade de caixa das empresas se faz cada vez mais premente, cada vez mais relevante. E indo além, de tal forma que a gente conclui por uma reformulação substancial da forma pela qual as funções fiscais vão atuar nesse novo ambiente pós-Covid, no novo normal. A abordagem ela vai ser bem holística, portanto, passando de aspectos operacionais até aspectos estratégicos da função fiscal. E eu tenho comigo aqui hoje, participando do painel desse webcast, cuja dinâmica vai se dar de forma pela qual eu vou entrevistar estes meus sócios. Eu tenho aqui comigo hoje o Manuel Marinho, que é o meu sócio que lidera a nossa prática de Tax Reporting and Strategy. Eu tenho o Edgar D'Andrea, que é o meu sócio que lidera a nossa prática de consultoria de sistemas e de segurança cibernética. Eu tenho comigo também hoje o Marcel Cordeiro, que é o meu sócio que lidera a nossa prática de assessoria trabalhista e previdenciária. E, finalmente, eu também tenho comigo aqui hoje, participando desse painel, o Romero Tavares, que é o meu sócio que lidera a área de consultoria tributária internacional e também é um dos sócios da nossa área de consultoria tributária de impostos diretos. A dinâmica, como eu já mencionei, vai ser de forma que eu vou fazer perguntas para esses meus 4 sócios relacionadas àquelas 3 ondas, aos temas daquelas 3 ondas em que nós concluímos vai se dar o desafio de adaptação e preparação das funções fiscais das empresas para enfrentarem os desafios da Covid. E eu vou fazer essa entrevista simulando a posição de um gestor financeiro de um dos nossos clientes, de um gestor financeiro de uma empresa, enfim, de um CFO que representa as empresas de nossos clientes e das pessoas de nosso relacionamento que estão atendendo hoje o nosso webcast. Portanto, eu tenho o desafio aqui de, como CFO, extrair o melhor desses consultores da PwC em relação a esta visão deles sobre os principais aspectos que têm que ser abordados, os principais aspectos que têm que ser elaborados e trabalhados pela função fiscal das empresas para enfrentarem os desafios da pandemia da Covid-19. Antes de começar, fazendo a primeira pergunta, eu queria mandar algumas mensagens práticas e operacionais. Por favor, façam perguntas ao longo de todo o webcast. Fiquem à vontade. Ao final do webcast, nós responderemos as perguntas.
Ao fazerem as suas perguntas, por favor, se identifiquem e identifiquem a sua empresa ou algum dado de contato em relação ao qual vocês possam ser acessados posteriormente. Porque o objetivo é, se nós não conseguirmos responder todas as perguntas, ao final entraremos em contato com cada um de vocês que formularam as perguntas de forma a respondê-las pessoalmente. Com isso, então, com essas breves palavras, eu vou começar o nosso webcast fazendo uma primeira pergunta para o meu sócio Manuel Marinho. Manuel, você é coautor de uma análise, de um estudo, a que eu me referi ainda há pouco, que propõe que a adaptação e preparação da função fiscal das empresas em relação aos desafios da Covid-19 deveria se dar em 3 ondas. Explica para a gente quais seriam as principais características dessas ondas, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Durval, pela introdução. Espero que todos estejam bem. Esse é um tema que realmente tem trazido algumas questões para quem está na posição de CFO, no caso da nossa apresentação aqui, o Durval, porque crises vêm e vão, e a gente precisa, de alguma maneira, entender como elas se comportam de uma maneira geral. E nesse estudo, o que nós observamos na PwC é que as crises elas têm 3 grandes instantes. Um primeiro instante que é um momento no qual nós nos defendemos, um momento de defesa. Um segundo no qual a gente reage, um instante de reação. E um outro no qual a gente entende quais que foram as alterações proporcionadas para aquele momento de dificuldade, está adaptado e vai tomar passo subsequente para dar marcha às nossas operações. Isso tanto no campo da realidade humana, como no campo corporativo também. Em termos de timing, o que nós estamos percebendo é que essa crise vai ter um primeiro momento com a duração aproximada de 45 dias, um momento em que nós vamos sentir grandes impactos e vamos ter que passar por profundas adaptações. Uma segunda etapa flutuando aí entre 45 e 90 dias. A gente já tem uma estrutura adaptada para funcionar e a gente percebe qual que vai ser a realidade subsequente, o que acontece na vida das empresas no instante subsequente. E a partir, portanto, de 90 a 120 dias, um instante no qual nós viveremos o novo real para a função fiscal, para as organizações em geral, e para particularizar um pouco, para segmentar um pouco, dentro da função fiscal. Naquela primeira onda, Durval, você me perguntou o que acontece naquele primeiro momento para a função fiscal. Naquele primeiro momento, as empresas precisam se manter funcionando. Qual que é a resposta das empresas para seguir funcionando? Qual que é o plano de recuperação de atividade para a função fiscal que vai ser posto em marcha? Grandes conjuntos de atributos a serem observados é como a gente vai fazer para as pessoas seguirem trabalhando. Primeiro componente, pessoas. O segundo, processos, como é que os processos seguem funcionando, como as tecnologias que suportam esses processos vão se comportar, vão responder àquele momento de dificuldade, e principalmente, esse aqui talvez uma novidadezinha no nosso estudo, qual que é o impacto disso tudo para os stakeholders, como é que os acionistas das nossas empresas vão perceber a nossa mudança na postura de risco, como é que a autoridade fazendária vai perceber, a autoridade fazendária com uma dupla faceta, uma faceta de tolerância, porque ela precisa ajudar as empresas a seguirem sua marcha, e uma outra que é, naturalmente, a do momento subsequente, que é, bom, depois que passou a crise, como continua o perfil de risco das empresas? Volta ao patamar anterior, elas aprenderam algumas lições e vão mudar. No campo das pessoas, o que nós sugerimos fortemente é que, diante de uma pressão para trabalhar com recursos mais escassos, com desafios mais importantes,
mas tendo que gerar um nível de resposta funcional semelhante, ou seja, continuo tendo que entregar obrigações acessórias ou pelo menos manter ativos esses processos, né? A resposta natural é a capacitação das equipes, upskilling. Ensinar essas equipes a trabalhar com automação, ensinar essas equipes a dominar técnicas de transformação de dados avançada, ensinar essas equipes a trabalhar com analytics, em cima de um dado que já tem alguma elaboração, como é que eu retiro insights de uma maneira mais eficiente, mais útil para o negócio. Na parte de processos e compliance relativos a eles, nós precisamos ter a garantia de que, num ambiente com mais restrição do global, o compliance continue saindo com a qualidade adequada. É de imaginar que nós vamos ter desafios aí. Se isso acontecer, a gente precisa entender exatamente aonde nós tivemos os pequenos gaps, onde nós tivemos as flutuações negativas e precisamos estar preparados para voltar, para retomar esses elementos de compliance, corrigir, adaptar conforme necessário. Isso vale tanto para a parte de apuração como para a parte de obrigação acessória. Para a parte de riscos financeiros, a função fiscal tem uma missão importante que é a de suportar o reporting, tá certo? A gente precisa ajudar a função financeira a produzir demonstrações financeiras. É fundamental que as funções dedicadas à parte de tax accounting entendam qual que é o movimento de reportar as visões modificadas em termos de risco, reportá-las de forma adequada, reportá-las de forma aderente ao que é previsto nas regulamentações contábeis, vamos colocar dentro de um ambiente regulatório e, obviamente, sem causar grandes impactos no mercado, ou impactos demasiadamente adversos. Lembrando aqui que nós temos stakeholders relevantes que vão ler as nossas demonstrações e precisam se sentir seguros com o que vem lá. Uma coisa importante também, né? Tentem controlar o ímpeto das funções financeiras para receber oportunistas. Confiem nos seus consultores, na função fiscal. Nós estamos acostumadíssimos a ver ações oportunistas de mercado. Confiem nos seus consultores, confiem nos seus trusted advisors para dar o guidance mais adequado. Busquem sólidas recomendações, sólidos e robustos argumentos para sustentar eventuais posições um pouco mais agressivas que venham sendo tomadas, né? Existe uma forma de fazer isso com muita segurança. Duval, não vou atropelar, porque em algum momento, certamente, a gente vai ter promoções da linha de visão do CFO para esse tema também. Mas passadas essas 4 dimensões, ou quatro grandes atributos, que eu diria, Duval, que numa fase subsequente, naquela etapa em que a gente se preocupa com já não mais com a defesa, mas com a reação, é a hora das equipes, depois de um processo de upskilling, começar a aplicar aquelas novas competências nas suas atividades diárias, começarem a ganhar eficiência em cima das competências agregadas de RPA, de ETL avançado, né, transformação de dados avançada, mais competências na parte de extração de dados, mais competências na parte de analytics. Eu acredito que vai ser um episódio muito interessante ver nesses 90 dias que são subsequentes à parte de defesa, as equipes gerando valor em termos de produtividade às organizações. Bom, gerando valor, elas vão experimentar oportunidade e conhecimento de estruturas mais enxutas, mais eficientes. Essa é a parte de continuar se comunicando com seus consultores sobre o que há de mais moderno em termos de atuação funcional organizacional para a função fiscal, falando um pouquinho de managed services e essas estruturas assim mais modernas, mais avançadas para funcionamento. E mais adiante, passada toda a crise, já estamos ali no instante em que se passaram 90, 120 dias, nós temos uma robusta, madura, produtiva, bem preparada para responder às oportunidades que vão
em qualquer crise, em um momento de oportunidades, essas funções vão estar preparadas para ajudar a organização a prontamente responder e agregar valor em termos de negócios também. Legal, Manuel. Você, então, traça esse panorama, né, nessas 3 ondas. Agora, nessa primeira onda, né, a onda da resposta imediata, como é que você definiria, bem objetivamente, bem precisamente, quais os principais riscos do trabalho em ambiente remoto para fins de se cumprir com compliance fiscal? E quais as suas sugestões de abordagens para mitigar esses riscos? O primeiro e principal risco é conexão, as equipes não manter um ritmo normal de trabalho porque não conseguem se conectar ao ambiente digital das empresas, extrair dados e ter sequência nas coisas. A maneira de tratar isso é seguindo rigorosamente o plano de recuperação. Acho que o Edgar pode dar uma palavra sobre isso um pouquinho mais adiante. Um risco tremendo também para as organizações, Durval, é prazo. É não conseguir atender as obrigações de compliance ou atender com uma qualidade muito baixa. E a maneira de responder a isso, num momento em que você tem muita limitação, é seguir um desses 2 caminhos ou até os 2. Contar com apoio externo para complementar naquelas áreas onde haja carência e manter uma segunda possibilidade, manter um roteiro daquilo que você fez com um pouquinho mais de risco, um pouquinho menos de cuidado, ou com o cuidado possível dentro do campo do Data Quality, e retornar para isso no momento subsequente, resolver os problemas, deixar o seu compliance bem legal. E a parte que é de risco ligado ao aumento do apetite de risco, minha recomendação para quem tem que dar a resposta à organização, para quem tem que dar a resposta corporativa no plano da organização aos riscos fiscais, é resistir fortemente aos arroubos oportunistas, né, e continuar trabalhando com seus Trusted Advisors. Os Trusted Advisors são os caras que vão melhor atender as organizações nesse momento de crise, conhecem as operações, conhecem as políticas, conhecem as pessoas. Esses são os que melhor vão poder atender. Tomem muito cuidado com os oportunistas. Obrigado, Manuel. Ainda na dimensão operacional, ou seja, fazendo a estrutura da função fiscal funcionar, o departamento fiscal responder de forma imediata aos desafios da Covid, ainda nessa dimensão, sem partir para outros elementos estratégicos, eu queria ouvir o Edgar, né, com relação ao seguinte aspecto, Edgar. Quer dizer, essa é aquela fase da vida que a minha empresa tem que ter a estrutura de TI em geral funcionando perfeitamente, especificamente em relação à área fiscal, ou seja, nada pode falhar, nada pode faltar. E aí, que tipo de cuidados, Edgar, devem ser levados em consideração para que isto seja garantido, para que todos os nossos sistemas funcionem com fluidez, de forma muito eficiente e mais, né? Que tipo de cuidados também devem ser tomados com relação à exposição de todos esses ambientes de TI quando existem tantas conexões remotas? É verdade. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Durval, boa tarde a todos. É um prazer participar desse webinar. Esse é um tema bastante interessante e aí eu queria pontuar de partida uma reflexão para todos nós, né? Aquele home office que nós fazíamos no passado, até algumas semanas atrás, que nós fazíamos eventualmente numa sexta-feira ou eventualmente durante um dia da semana, não é o mesmo home office que nós estamos falando aqui, onde nós estamos vivendo intensamente ou completamente o ambiente de trabalho em casa pelo isolamento social. Então, são 2 coisas completamente diferentes, né? O home office, como nós chamávamos, era programado, você fazia as funções menores de leitura de e-mail, etc., né? E, eventualmente, uma outra conexão. Hoje é completamente diferente, porque com o isolamento social,
as empresas foram obrigadas a operar de forma potencial, né, em contingência, com toda a força de trabalho desempenhando suas funções corporativas remotamente, isso é, em casa, né? Portanto, o acesso a sistemas e recursos digitais da empresa passou a ser feito por computadores e dispositivos móveis existentes na casa. Seja ele um equipamento ou um dispositivo da empresa, seja ele um dispositivo pessoal ou mesmo ambos. Então, nós temos aqui uma situação completamente diferente. E aqui começam os primeiros cuidados, porque todos nós estamos vivendo esse isolamento social hoje e é muito claro que a nossa casa, né, ela se tornou virtualmente. A gente tem um espaço da casa que hoje é trabalho, um espaço da casa que é escola, de filhos, crianças, tem um espaço da casa que serve para, eventualmente, lazer, né? E assim por diante, até mesmo hospital, né? Então, a nossa casa se transformou em algo que requer muita estrutura, organização e disciplina, né? Então, qual foi o grande desafio nesse momento para as empresas de uma forma geral, que esse movimento brusco feito pelas empresas, né, decorrente do isolamento, trouxe, né, uma série de riscos cibernéticos associados, né? Trabalhar em contingência, muitas vezes as pessoas ou as empresas abrem certos flancos, né, no caso específico de tecnologia e de infraestrutura, que de alguma forma podem ser mais ou podem ser também explorados pelos atacantes tradicionais de mercado. Então, essa é uma primeira questão importante, que é: nós estamos trabalhando num ambiente que não tem o mesmo nível de controle, o mesmo nível de robustez que tem hoje na empresa, né? As áreas de TI, as áreas de segurança da informação da empresa e a própria área da função fiscal, com certeza devem ter trabalhado esses últimos dias de maneira muito intensa para poder estabelecer a infraestrutura mínima nessa nova dimensão de home office que nós estamos conversando aqui. Porque eu, da função fiscal, eu tenho que ter acesso não ao meu e-mail apenas, não apenas ao Skype para eu fazer, ou ao Hangouts para fazer uma conversa. Eu tenho que ter acesso aos sistemas e aplicativos corporativos que vão fazer com que eu consiga exercer a minha função fiscal. Portanto, eu preciso ter necessariamente algo muito mais amplo, né? Isso exige que a empresa consiga colocar na casa de cada um de nós, né, uma VPN, um Wi-Fi decente, às vezes, que a gente tem em casa, tem que dar acesso à rede, acesso a outros elementos que vão fazer com que a gente desempenhe o nosso dia a dia. E essa movimentação de tecnologia da empresa para casa nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Aquelas empresas que tinham um plano de contingência bem estabelecido, possivelmente conseguiram desempenhar esse movimento ou fazer esse movimento de maneira um pouco mais tranquila. Entretanto, exige muito mais, porque para você fazer as configurações de infraestrutura de TI, para que vocês ou nós, da função de fiscal, possamos desempenhar o papel, não é uma tarefa muito simples. É por isso que, muitas vezes, nós aqui, por exemplo, como PwC, chegamos a ajudar várias empresas para estabelecer essa organização de TI para que as empresas, de uma forma geral, pudessem operar a partir de casa, né? E, em muitos casos, inclusive, houve deslocamento de computadores da empresa para a residência da pessoa, né? Então, movimento de equipamentos e dispositivos para que pudessem instalar os sistemas dentro da empresa, dentro da casa da pessoa, acessando as empresas através de VPNs, etc. Porque quando a gente olha para as empresas, nem todo mundo tem acesso remoto,
né? Provavelmente o nível gerencial sim, mas quando você trata de níveis de office, níveis operacionais, muitas vezes ele não tinha direito ou não tinha acesso a uma VPN ou um acesso remoto. Então, as empresas tiveram que trabalhar muito forte e as áreas de TI, as áreas de segurança tiveram que trabalhar muito forte esses últimos dias exatamente para poder estabelecer um ambiente adequado de trabalho. Quando a gente tem a nossa atividade de serviços de gerenciamento contínuo de riscos cibernéticos, que nós desempenhamos na Praz, ele tem revelado um aumento significativo de ataques direcionados, utilizando de forma isolada ou não, técnicas onde o foco é o atacar a sua casa, na verdade, e não mais atacar a empresa, né? Então, estabelecer aí, né, políticas de segurança dentro de casa, dentro dos computadores que eu tenho minha interação empresarial, é muito importante, né? Porque esse aumento, ele normalmente são milhares e milhares de ataques por dia, né, no mundo inteiro. E a gente tem percebido um aumento significativo na ordem de dos ataques direcionados nessas últimas semanas em função do Covid, né? Quando a gente olha para a função fiscal, dentro desse ambiente de home office, e aí cada um consegue fazer uma análise, uma reflexão a respeito disso, nós tratamos na função fiscal várias informações sensíveis, muitas informações que são confidenciais, análises e dados que, de alguma forma, são informações que deveriam ficar circunscritas à empresa e que qualquer vazamento dessas informações poderiam ser prejudicial, principalmente para a imagem, muitas vezes até com risco financeiro. Então, é muito importante que todos nós que estamos desempenhando a função fiscal neste contexto do Covid em home office, que a gente tenha em mente e tenha muita atenção e muita orientação da empresa com relação a como nós estamos realmente fazendo a segurança das informações da função fiscal. E isso exige uma ação redobrada, né? Porque muitas vezes os atacantes né, e os riscos cibernéticos vêm né, explorando um momento em que cada um de nós né, tem estado muito alerta com qualquer tipo de informação com respeito ao Covid, etc. Então, quantos de nós no WhatsApp recebemos imagens, links, vídeos e coisas dessa natureza para que a gente pudesse conhecer um pouco mais do que estava acontecendo. Essa ação tem que ser controlada, a gente tem que ter ação redobrada com relação a isso, porque muitos desses tráfico de internet que está acontecendo hoje, ou muitos deles são fake news, muitos deles são ações criminosas que de alguma forma podem infectar o equipamento, o dispositivo tecnológico que nós estamos usando para desempenhar o papel corporativo. Então, essa é uma atenção muito, algo muito importante para a gente ter uma ação redobrada no momento, nessa circunstância principalmente. Quando um outro ponto, e aqui né, indo para a minha reflexão final, um outro ponto de atenção importante dentro desse contexto do Covid é que em algum momento, né, como o próprio Manuel mencionou, essa pandemia vai se estabilizar, vai diminuir e nós vamos voltar a uma situação normal, né? Este movimento da situação normal, provavelmente, do ponto de vista tecnológico, ele vai ser mais tranquilo do que foi, provavelmente, trazer a tecnologia para dentro de casa, vai ser mais, provavelmente vai ser mais simples levar a tecnologia de volta para a empresa. Entretanto, os aspectos de integridade de dados, integridade da informação, formalização das transações que foram feitas durante o período do home office,
que muitas vezes podem ter sido feitas por outros sistemas de apoio que não o sistema corporativo tradicional, elas precisam, de alguma maneira, também migrar para o ambiente corporativo, né? Se eu desenvolvi alguma coisa particular na planilha Excel que ficou mais fácil, ou fiz uma análise, ou eu tomei uma decisão num grupo, ao invés de fazer ata, a gente fez o WhatsApp e formalizou aquilo no WhatsApp, muitas das informações feitas pela função fiscal, transações, análises, registros de decisões, registros de trabalhos feitos, a gente tem a certeza, tem a preocupação de fazendo os containers desde já, de maneira que eu possa, no momento de volta, que vai ser um momento de alívio de alguma maneira, a gente trazer não só o equipamento, as tecnologias, mas sim todos os dados e registros daquilo que foi feito na função fiscal durante o período que a gente ficar em isolamento fiscal. Então, aqui eu preparo um pouco a minha reflexão para continuar a apresentação dos demais, exatamente, e me coloco aqui à disposição para que a gente possa fazer qualquer outra reflexão em função de pesquisa, de perguntas que vocês venham fazer. Obrigado. Legal, Edgar. Obrigado. Ou seja, estabelecer protocolos muito rígidos para que a informação não se perca, para que o compliance em torno da informação seja assegurado. E você traz também uma mensagem muito importante, que é o seguinte: o quanto os nossos ambientes de TI ficam expostos a ataques cibernéticos. Isso é muito interessante porque esse é um momento em que, de fato, todas as nossas atenções podem não estar voltadas para isso. E aí a gente corre um risco muito grande de, num ataque dessa natureza, a gente ter o famoso shutdown, né, do nosso TI, né, de toda a nossa estrutura de tecnologia da informação. Né? Ao invés de termos o shutdown relacionado à quarentena efetivamente, temos o shutdown dos nossos sistemas. É uma mensagem interessante que deve ser levada em consideração, não tenha dúvida, nesse momento em que todos nós estamos nos movimentando para fazer a função fiscal funcionar de forma remota. Mudando um pouco de perspectiva, como CFO, eu estou enfrentando sérias restrições de caixa, ao mesmo tempo em que estou fazendo um grande esforço para manter o meu pessoal, para manter todos os empregos das pessoas que fazem o dia a dia da função fiscal da minha empresa acontecerem. Mas, ao mesmo tempo, volto a falar, tenho grandes desafios para gerir liquidez, tenho grandes desafios para enfrentar uma sensível redução das operações por conta da crise que se instalou. E aí eu queria mover a pergunta para o Marcel e perguntar ao Marcel o que é que está sendo feito, o que é que temos de medidas hoje que estão sendo adotadas pelo governo, influenciando os legisladores para que haja uma maior flexibilidade do custo trabalhista para a minha empresa, para que eu possa conseguir conjugar a situação de administrar melhor liquidez e, ao mesmo tempo, assegurar que eu vou manter os postos de trabalho. Você podia explicar, por favor, Marcel? Sem dúvida, Durval. Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela oportunidade. Nós esperamos aqui da PwC que estejam todos bem, todos seguros. E a ideia aqui é a seguinte: dentro dessa função fiscal, para mantermos as coisas funcionando, para mantermos as coisas operando, e não apenas com relação à mão de obra, mas também renda e, por que não, fluxo de caixa, o governo ele editou 4 medidas provisórias. Dessas 4, 2 estão mais na ponta da imprensa, daquilo que está sendo divulgado pela imprensa. A primeira, já faz um pouco mais de uma semana, tratou de algumas coisas que já estavam na CLT. A segunda, mais recente,
tratou de coisas que estão na CLT, mas tratou de uma forma diferente, tratou de uma forma que já gerou questionamentos, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. De uma forma muito concisa, e pensando dentro dessa função fiscal, dessas duas medidas provisórias mais faladas, que estão mais na ponta da imprensa, nós poderíamos selecionar 6 coisas. 4 delas que trariam já um fôlego imediato, que seriam postergação de tributos sobre folha de pagamento, no caso do fundo de garantia, além da postergação, parcelamento em até 6 vezes, redução das alíquotas das contribuições sociais de terceiros, são aquelas contribuições do Sistema S, então isso vai trazer um fôlego financeiro, amparando o bom andamento da função fiscal. A questão da redução e da jornada de trabalho e do salário, a questão da suspensão do contrato de trabalho, e nesse caso da redução da jornada e da suspensão do contrato com o apoio financeiro do governo federal por intermédio de um benefício emergencial BEPER. Então eu consigo reduzir jornada e salário, consigo suspender contrato de trabalho com o apoio de um benefício financeiro do governo, esse BEPER, e as outras 2 coisas, que não trazem talvez um alívio tão imediato, mas que se mostram muito importantes, na linha do que o Manuel e o Edgar bem colocaram. O teletrabalho, houve um facilitador dentro do contexto do home office, do trabalho remoto e do trabalho à distância. Eu consigo operacionalizar isso de uma forma menos solene. De que maneira? Colocando o empregado em segurança na sua casa, para que ele continue executando o seu contrato de trabalho da sua casa, e essa decisão pode partir do empregador. É claro que o empregado precisa ser avisado, mas isso de uma maneira mais fácil. Então, isso também vai trazer um alívio na parte de custos, apoiando a continuidade da função fiscal. E, por último, dentro desses grandes 6 pontos, nós poderíamos colocar algumas coisas, um conjunto de coisas. Antecipação de férias, que não é só o período aquisitivo vencido, como também aquele período que ainda está vencendo, feriados e um banco de horas um pouco diferente, é um banco de horas reverso. A gente está acostumado a ter horas trabalhadas a mais que depois se transformam em descanso. Eu não preciso pagar horas extras, porque essas horas foram trabalhadas a mais. Nesse banco de horas reverso, eu vou ter horas de trabalho a menos. O empregado continua recebendo sem trabalhar e eu, empregador, fico com um saldo de horas para que, entre aspas, usando até uma terminologia da própria CLT, o empregado recupere esse tempo perdido com base nessas horas não trabalhadas e que foram pagas. Então, todo esse conjunto, nesse resumo bastante apertado, para manter empregos, manter renda e maximizar fluxo de caixa. Legal, Marcel. Eu queria aproveitar e perguntar ao Romero, numa perspectiva de comparação com que ele, na sua posição de consultor tributário internacional, pode vivenciar, como é que ele está vendo essas medidas do governo brasileiro comparativamente ao que vem sendo adotado lá fora e também em relação à frente tributária, não só a frente trabalhista e previdenciária, mas a frente tributária. E, se possível, fazer uma comparação com os países da OCDE, considerando que o Brasil está exatamente no seu processo
de solicitação da sua admissão ao CDE. Como é que você traz isso para a gente, Romero, por favor? Boa tarde a todos. Bom, espero que todos estejam bem e seguros. Não é estranho que o Brasil tenha iniciado as suas medidas pela área de flexibilização da legislação trabalhista e esse alívio, eu diria, com relação às obrigações previdenciárias. Não é à toa, por quê? Porque a nossa carga trabalhista, a nossa carga previdenciária, a nossa carga de folha de salários destoa do resto do mundo. Então, mundo afora, as primeiras mudanças que nós vimos foram mudanças diferentes, mais horizontais, relativamente a outros tributos, eu vou comentar num determinado momento, e aquilo que se nota com isso é que foi acertado do ponto de vista da preservação de empregos, sim, que o governo brasileiro focasse primeiramente nesses temas, e que também focasse, isso sim, é uma constante mundo afora, na proteção às empresas mais vulneráveis, que são as pequenas e médias. Então, nós já temos um programa bom, que é o Simples. Aquela postergação, primeiramente, da parcela federal foi feita acertadamente, depois a gente percebe que outros entes federativos, estados também, passam a postergar também. E é isso que a gente tem observado predominantemente mundo afora. Mais da metade das medidas que se observa mundo afora são medidas de postergação. Horizontal, amplas, na maioria dos casos, por 60 dias, por 90 dias, e isso, de certa forma, mostra que as medidas aqui foram até tímidas, porque faltam tributos, falta ainda a cobertura de algumas das incidências tributárias brasileiras, por exemplo, IPI, mas que mundo afora a gente percebe que não só as obrigações acessórias, mas os principais tiveram seus prazos dilatados. Em alguns países, as medidas, obviamente, não são só medidas de socorro diante da crise, são também medidas já de estímulo diante do que vai ser a crise econômica que já começou e que vai se asseverar na medida em que se conclua essa fase terrível da crise de saúde. As medidas de incentivo, de estímulo à economia, muitas vezes elas tomam a roupagem de mudanças no imposto de renda. Um caso notório em que a gente percebe isso é no caso dos Estados Unidos, ou seja, no ato feito pelos Estados Unidos, o CARES, relativamente à reação do governo americano ao coronavírus, dentro desse orçamento gigante de 2,2 trilhões de dólares já dedicados para o combate aos efeitos dessa pandemia, nós temos, por exemplo, algumas regras com respeito a prejuízos fiscais. Os Estados Unidos havia criado uma trava de 80%, muito semelhante à nossa de 30%, na utilização de prejuízos fiscais. Essa trava foi abolida nesse momento de crise. E, mais do que isso, a possibilidade da retroatividade de prejuízos fiscais para até 5 anos. Ou seja, os contribuintes que estão enfrentando agora prejuízos, que estão incorrendo em prejuízos por conta dessa crise, eles podem retroagir nas suas declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos e fazer retificações que geram restituições, inclusive, ou seja, um movimento de caixa significativo e relevante via legislação do imposto de renda. Mundo afora, você tem uma predominância, sim, de mudanças verticais, ou seja, de medidas verticais, direcionadas a pequenas e médias empresas, direcionadas ou até condicionadas aos impactos da crise nas empresas, queda de faturamento, por exemplo, mas também, assim, uma grande incidência de medidas horizontais, por tempo limitado, mas sim. Então, com isso, a gente depreende que algo mais poderia ser feito do que a gente já observou até aqui, mas que não muito diferente do que no resto do mundo, pelo menos no que diz respeito às empresas mais vulneráveis, o Brasil tomou medidas necessárias e também, obviamente, quanto à legislação trabalhista e de incidências previdenciárias. Legal, Romero. A sua percepção, então, é de que na frente tributária, as medidas estão tímidas, né? São muito mais relacionadas à postergação de recolhimento de impostos e não abrangem todos os impostos, né? E não levam em consideração a situação de prováveis perdas que as operações vão sofrer e como transformar essas perdas em ativos fiscais. E aí eu fiquei curioso com o que você falou. Como CFO aqui,
você me traz algumas dicas interessantes. Por exemplo, você falou do prejuízo fiscal. A gente tem a trava dos 30%, que está vigorando. E parece uma incoerência, por exemplo, se manter a trava dos 30% numa situação em que, infelizmente, há uma tendência de que as empresas possam, a depender dos seus respectivos setores, dos respectivos segmentos, apurar perdas e ficarem travadas no pós-pandemia para compensarem integralmente essas perdas. E aí você já está dando uma dica, né? Quem sabe flexibilizar a trava dos 30%. O que mais você teria para trazer, inclusive, desse benchmark com o que está sendo feito globalmente, que possa dividir conosco? O Brasil tem uma situação muito perversa, não é? Ou seja, nós não temos aqui um sistema, como vem sendo discutido, desenhado, de um IVA, de um IBS perfeito. Nós temos aqui vários tributos que não funcionam bem. E nesses, a gente percebe, assim como, né, Durval, você como CFO, né, a sua empresa tem diversos créditos acumulados, se eu me recordo. Então, isso é uma constante. Então, mundo afora, o que é que acontece? Existe mais fluidamente a restituição dos tributos que incidem na cadeia. No Brasil, existe o acúmulo crônico recorrente, tanto em nível federal quanto, pior, nos diferentes estados. Então, nesse momento que os estados recebem, inclusive, via ação judicial e agora institucionalmente, esse alívio quanto ao pagamento das suas dívidas, os estados também têm uma dívida perante os contribuintes, são verdadeiros empréstimos compulsórios que os contribuintes têm na forma de créditos acumulados. Então, uma boa medida que a gente vê lá fora poderia ser adotada aqui seria justamente de dar mais fluidez à monetização desses créditos. Se não na forma de restituição, no mínimo na forma de transferabilidade entre contribuintes. Não são todos os contribuintes que estão adversamente afetados pela crise, na mesma medida, pelo menos. Não são todas as empresas que estão na mesma situação de acúmulo de créditos. Então, talvez uma maior transferabilidade dos créditos, inclusive, por que não, talvez uma transferabilidade de créditos de imposto de renda relativa a prejuízo fiscal, por que não? Então, isso, em alguns momentos de anistia, nós já tivemos dispositivos semelhantes, já consideramos dispositivos semelhantes, por que não agora? Obviamente, além dessa possibilidade de eliminação da trava e de retroatividade de prejuízo, que faz parte de algumas das propostas da CNI que eu tenho ajudado a desenvolver, eu acho que esse tema da monetização, transferabilidade de créditos seria muito importante e não destoaria do que vem sendo feito em outros países que simplesmente, por exemplo, aceleram o processo de restituição. Muito interessante, Romero, essa associação que você fez com os créditos acumulados, principalmente na esfera estadual, e ao empréstimo compulsório. Né? Circulou por aí um projeto de emenda, perdão, um projeto de lei, e que também versava por alterações na Constituição, e eu espero que seja uma fake news, justamente querendo instituir o empréstimo compulsório para que a sociedade brasileira financie, né, o governo brasileiro nessa fase da pandemia. E, na realidade, eu vou te dividir algo muito importante aqui. Eu, como exportador, como CFO de uma empresa exportadora, tenho um monte de crédito já em vários estados do país em relação às minhas operações. Quer dizer, quem está já incorrendo nesse empréstimo compulsório é uma boa parte do segmento empresarial brasileiro. Falar em empréstimo compulsório adicional é uma contradição. Eu sei que não são todos os segmentos empresariais, mas muitos deles também na esfera federal têm uma série de acúmulos de créditos de PIS e COFINS que acabam se convertendo no empréstimo compulsório já factual, já em curso, né? Sendo uma loucura falar em empréstimo compulsório adicional. E é muito interessante você falar sobre a possibilidade de se irrigar as empresas com aquilo que já pertence a elas, dando, na realidade, liquidez, monetizando o crédito que já são delas, seja através de uma devolução efetiva, ou seja através da flexibilização da comercialização desses créditos. Mas eu vou voltar com você com relação a esse tema, porque eu sei que você tem algumas dicas relacionadas a como trazer liquidez, como levantar caixa usando créditos tributários para lastrear determinadas operações. Eu quero voltar para o Marcel. Marcel, você nos falou de uma série de medidas
que de fato trazem alguma flexibilização ao caixa e também asseguram a possibilidade de manutenção dos postos de trabalho. Mas saindo da seara dessas medidas que foram implementadas e entrando no que hoje nós temos em termos de oportunidades nas frentes trabalhistas e previdenciárias, há algum procedimento, há alguma oportunidade que possa ser viabilizada de forma responsável, que possa dar mais fôlego de caixa para as empresas em curto prazo nesse momento? Muito boa a sua pergunta, Durval, muito pertinente, até na linha do que o Romero estava bem colocando, essa estrutura de levantamento de créditos. Nós percebemos que as contribuições previdenciárias, elas ficaram tempo demais num cantinho nas empresas. Então, mesmo sob esse contexto da função fiscal, nós temos percebido nos nossos clientes que toda essa parte de tributação, de contribuição previdenciária, contribuição social de terceiros, acabou ficando meio que no corner, né? Seja por conta das características, uma área diferente, uma área pouco explorada, seja até por conta dos sistemas. Como nós temos sistemas de folha de pagamento, esses sistemas acabam fazendo muitas vezes o trabalho de uma maneira automática, esse assunto acabou ficando nesse corner. Apesar do e-social ter alavancado uma série de debates, muitos deles negativos, ele nos trouxe um novo olhar para essa parte tributária que até então nós não tínhamos. O e-social começou a fatiar as contribuições previdenciárias e a mostrar a face que elas sempre tiveram, cota parte da empresa, cota parte do empregado. Se a gente parar para pensar numa guia de recolhimento previdenciário, que agora é o DARF, que é emitido pela DCTF Web, eu tenho pelo menos 8 tipos de contribuições, contando as de terceiros. Então, tem realmente muita coisa acontecendo. Para sintetizar, eu tenho discussões muito responsáveis, bastante sólidas, que propiciam, inclusive, a tomada de alguns desses créditos na via administrativa. Outras, igualmente responsáveis, igualmente sólidas, mas que não chegaram ainda num grau de maturação para se tomar tal crédito na via administrativa, requerendo que essa tomada seja pela via judicial, por intermédio do ajuizamento de um expediente específico. Então, nós temos coisas dos dois lados. No lado administrativo, vale a pena mencionar recálculo de base de cálculo de contribuição previdenciária, considerando alguns benefícios ofertados aos empregados, transporte, alimentação. É claro que não é qualquer transporte, é claro que não é qualquer alimentação, tudo tem que ser visto com parcimônia e segundo as características. No lado judicial, a gente tem uma discussão bastante nova, que também envolve recálculo de base, só que ao invés de benefícios, nós temos tributos. A própria contribuição previdenciária, descontada do empregado, e o imposto de renda. Só repisando aqui, discussão judicial, porque o assunto, como eu disse, não está nada maduro. Na esfera trabalhista, além daquilo que a gente conversou há pouco, que foi trazido pelas medidas provisórias, não posso perder de vista a questão da reforma trabalhista e todas aquelas rubricas que deixaram de ter natureza de salário, prêmio por desempenho acima do ordinário, abono, que pouco tem se falado, ajuda de custo, diária para viagem e agora, mais recentemente, uma questão importante, que são os depósitos. Nós sabemos que toda vez que discutimos um processo trabalhista, eu tenho depósitos judiciais e depósitos recursais. O volume desses depósitos é de tal monta que muitas vezes os nossos clientes acabam perdendo o controle, né?
O volume de processos é tão grande e o número de depósitos é tão representativo que os clientes acabam perdendo o controle. Então, uma ideia muito recente que pode ser explorada pelos CFOs, certamente é a troca desses depósitos por cartas de fiança. Então, eu manteria a segurança dentro do processo por intermédio de uma carta de fiança e traria esse numerário do depósito para dentro da empresa, aumentando o meu fôlego e desempenhando uma função fiscal de maneira mais adequada, mais assertiva. Obrigado, Marcel. É dizer, nessas frentes, a gente tem sim oportunidades de uma forma segura, ou pela via administrativa, ou pela via judicial, trazer oportunidades de geração de caixa imediatos. Oportunidades de geração de caixa que, como você muito bem falou, né, são seguras. Não estamos falando aqui de nenhum tipo de situação de alta exposição de risco. É um risco calculado e extremamente que pode ser extremamente bem conduzido. Só para retificar, eu falei ainda há pouco que os projetos de lei complementar dos empréstimos compulsórios, eu desejaria que fossem fake news. Só para a adequada informação da plateia, de fato existem dois PLs, um 34 e outro 49, no Congresso, que querem instituir o empréstimo compulsório. Fiz em tom de brincadeira, mas fica aqui a informação de que, de fato, existem esses projetos de lei e aqui também reforçando a contradição, quando, de fato, também já há um empréstimo compulsório prático, né, na medida em que há um acúmulo de créditos muito grande em favor dos contribuintes na mão das entidades tributantes. Romero, o Marcel nos trouxe algumas possibilidades de se explorar, a partir da agenda trabalhista e previdenciária, medidas que podem trazer caixa em curto prazo. E na agenda tributária? O que temos na agenda tributária hoje que pode vetorizar levantamento de caixa em curto prazo, que pode me dar um bom fôlego como CFO para continuar dando liquidez à operação? Bom, Durval, nossa visão sobre isso é uma visão holística. A gente sabe que nesse momento o oportunismo impera no mercado. O que mais se observa são aqueles, digamos assim, mercadores de créditos, mercadores de levantamentos, muitas vezes, como bem mencionado pelo Marcel, em situações não seguras, com riscos não bem calculados. E, obviamente, isso não é o que faz a PwC nem os seus clientes. O que nós temos percebido, porém, é uma transformação do mercado esses últimos anos. Por isso que isso extrapola realmente a tradição da função fiscal. É o que diz respeito a um novo papel que a função fiscal desempenha relativamente à tesouraria corporativa, que é o quê? O custo do dinheiro, ele obviamente nesse momento de crise aumentou, mas ele nos últimos anos ele vem diminuindo. Então os fundos de investimentos, bancos, instituições financeiras, eles têm procurado diversificar os seus investimentos e têm procurado inclusive constituir fundos dedicados de aquisição de direitos creditórios. E antigamente isso existia num mercado muitas vezes meio sombrio, apenas relativamente a precatórios, e hoje em dia não é bem isso. Hoje em dia, nós temos instituições financeiras e fundos de primeiríssima linha, auditados pela PwC ou por outras firmas, e que se dispõem realmente a fazer transações, operações financeiras sofisticadas, lastreadas em créditos tributários. Tanto podem ser essas operações de efetivamente venda de direitos econômicos, venda de equivalente a um derivativo, uma securitização podemos dizer assim, de créditos acumulados, como podem ser operações de crédito, operações de empréstimo, de certa forma garantidas pela futura liquidação de créditos tributários. Essas operações que são diversas, as nuances são múltiplas,
essas operações fazem com que o olhar da função fiscal e da função financeira da empresa sobre créditos tributários mude. Ou seja, onde uma empresa que tem créditos acumulados historicamente não teria necessariamente nenhum interesse em procurar mais créditos, levantar mais créditos, hoje em dia essa situação muda. Caso seja possível monetizar e liquidar esses créditos, transformá-los em dinheiro através de uma operação estruturada, passa a ser interessante olhar o portfólio de posições que podem ser tomadas com segurança, de modo a aumentar a base de créditos a serem negociados ou a servirem de lastro. Sabe-se que há um mercado significativo, que historicamente, inclusive em função de serem precatórios, os descontos praticados nesses mercados eram muito altos, deságios. Hoje em dia, a gente percebe o seguinte: se a base é incrementada através da quantificação ou maximização de créditos fiscais, a base em cima da qual se calculam deságios é uma base maior do que necessariamente está contabilizado hoje pela empresa. Então, não há necessariamente um registro de perda contábil e nem haveria necessariamente nenhuma perda econômica. O que acontece é que uma análise da liquidez dos créditos ao longo do tempo e da quantificação do risco, da incerteza jurídica relativamente à liquidação e valorização desses créditos, justifica, sim, uma precificação dos créditos que corresponda a um deságio de mercado. Então, esse tipo de operação, principalmente num momento como esse, é de extrema relevância para empresas que procuram soluções de liquidez e caixa imediatas. Interessante o que você traz, ou seja, a possibilidade de as empresas passarem a diversificar suas operações de captação de recursos, tendo como lastro um crédito efetivo, um crédito contra o governo, na maioria das vezes, obviamente, né? Aliás, na esfera tributária, em 100% das vezes. E interessante levar isso em consideração na medida em que essas operações servem seguramente para lastrear operações de outros fundos que, por sua vez, dão mais rentabilidade a aplicações de renda fixa no momento em que os juros estão baixando, e o que traz um fomento muito grande para esse mercado, o que gera mais liquidez e, como você colocou de forma muito clara, né, não é aquela operação típica de vender o crédito com deságio, mas sim de usar o crédito para lastrear empréstimos, captação de recursos, né, de forma estruturada. E aí eu fico imaginando possibilidades dessas operações levarem em consideração a própria divisão do risco em relação à maturação, à efetiva monetização do crédito, quando a gente está falando de um crédito potencial. Enfim, eu acho que aqui tem muito campo, pelo que você está me falando, para que eu possa navegar e buscar mais liquidez para o meu negócio. Agora, já que você começou a resolver, né, a minha parte dos créditos acumulados, sabendo que eu já tenho esse problema, então, o que mais a gente poderia fazer para aumentar a base dos créditos, para trazer mais créditos usando, de novo, a agenda tributária para vetorizar caixa em curto prazo? Sem dúvida nenhuma, Durval. Da mesma forma que a gente percebe que os países vão ter que encontrar, através do endividamento, de uma forma ou de outra, os recursos necessários para fazer frente aos impactos da crise, as empresas, não tenha dúvida, por sua queda de receitas, por sua dificuldade operacional e pela crise de mercado que vai surgir, elas vão enfrentar também uma crise, já estão enfrentando uma crise de liquidez, e o refinanciamento das operações é um imperativo. Então, com base nessa ideia de refinanciamento, sim, aquilo que sempre já pode, inclusive, já podem ser casos de absoluto conhecimento do mercado, da empresa, e se empresas que têm créditos acumulados se veem nessa situação, muitas vezes não tinham estímulo nenhum para procurar mais créditos. Então, obviamente, certamente esse mercado ganhou uma relevância maior depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral sobre ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. E tem, obviamente, as teses irmãs, ISS, CPRB, o próprio PIS e COFINS na base de PIS e COFINS, enfim, tudo começou, esse mercado se abriu
em função dessas teses jurídicas e dessas negociações com lastro nesses julgados, nessas ações. Imagino que isso já tenha sido explorado pela maioria dos contribuintes, mas talvez uma empresa que tenha créditos acumulados não tenha feito na sua dimensão máxima, né? E muito menos com a nossa assistência, certificação, garantia da qualidade fatual, documental e jurídica quanto à qualidade dos créditos. Obviamente, toda aquela lista que a gente ouve, obviamente, quase que como lugar comum de mercado, ganha uma outra relevância quando a gente está tratando de operações financeiras, operações de tesouraria, ou seja, conceito de insumo para PIS/COFINS, conceito ampliado com ênfase, por exemplo, em marketing ou em gastos regulatórios, gastos de natureza setorial, por exemplo, que preenche os requisitos de essencialidade e de relevância para a atividade. Obviamente, você pode acabar quantificando mais créditos de PIS/COFINS para se somar aos que você já tem. Não haveria monetização nenhuma se não fosse uma operação estruturada de derivativos, etc. Mas nesse cenário passa a fazer sentido. O conceito de insumo para materiais intermediários, por exemplo, para ICMS, também nada novo, absolutamente de décadas, mas para clientes que têm créditos acumulados, não havia incentivo necessariamente para se buscar identificar mais. Só que nesse contexto de operação de tesouraria envolvendo o setor financeiro, passa a fazer sentido. Assim como vários outros temas. Por exemplo, eu acho que há muito pouca atenção com relação à definição de valor aduaneiro, o que entra na base e o que não entra. Há pouca interação quanto a transfer pricing, preço de transferência e valor aduaneiro, ou seja, até que ponto as operações com estoques podem ser remodeladas de modo a diminuir o valor aduaneiro e se aumentar o valor de outras operações intercompanhia de modo absolutamente consistente com o princípio Arm's Length, OCDE. Então, é possível, eventualmente, se excluir da base aduaneira valores significativos. Da mesma forma, um sem número de fluxos intercompanhia, de serviços intangíveis, etc., que sofrem as incidências no Brasil mais diversas, de R-Fonte, CID, enfim, PIS/COFINS e ISS, é possível se reexaminar tudo isso e se tentar mitigar, se não olhando para trás, olhando para o momento atual e para o ano corrente, para se minimizar essa sangria de caixa relativamente à sobrecarga brasileira sobre remessas e outros itens. Também um item interessante é se observar o que se fez com o preço de transferência brasileiro nos últimos 5 anos. Talvez uma mudança de método, mudança de critério, reconstruindo a documentação, pode resultar na eliminação de um ajuste e ainda com pleno cumprimento das normas e dos métodos brasileiros. Obviamente, diversas outras situações, por exemplo, a empresa fez uso plenamente dos dispêndios relativamente à lei do bem. Então, se não fez, por que não a gente procurar isso ao máximo nesse momento? E, por fim, um outro tema que é absolutamente discutido e bastante comum também é o tratamento para fins de imposto de renda e contribuição social das reservas, né, das subvenções, nos termos da Lei Complementar 160 de 2017, e, para além disso, né, o tratamento constitucional dessas vantagens concedidas pelos estados que não seriam, talvez constitucionalmente, pelo Pacto Federativo, passíveis de conversão em pagamentos para a União via imposto de renda e contribuição social. Enfim, é um sem número. Isso aqui é uma lista enorme que as empresas, a função fiscal das empresas normalmente já tem conhecimento, se já não fez, e a ideia seria, não no vácuo, não a tese pela tese, não apenas do ponto de vista de exercício jurídico, judicial, mas num planejamento integrado com a tesouraria, se procurar ver o quanto mais de lastro se pode obter para se viabilizar essas operações de captação de crédito e de monetização. Homero, ouvindo você falar, né, e na posição de um CFO, espero estar representando esse papel, eu começo a me animar muito mais. Eu começo, de fato, a perceber que a agenda tributária pode vetorizar uma série de oportunidades de geração de caixa em curto prazo, em operações que são operações que vão desde aquele modelo estruturado ao que você referiu, até mesmo ampliando a base de créditos passíveis de serem utilizados pelos contribuintes e também negociados, né, para se alavancar caixa
por meio dessas operações estruturadas. Eu queria voltar agora um pouco para aquela análise da adaptação e preparação da função fiscal para enfrentar os desafios da pandemia em 3 ondas e perguntar ao Manuel sobre um tema que está colocado lá na segunda e terceira onda, que já é aquela fase em que a função fiscal enfrentou os desafios imediatos da pandemia e começa a se recuperar e começa a se estruturar para o futuro, levando adiante uma série de lições que foram aprendidas com essa crise. Aliás, nada como uma boa crise para nos ensinar um monte de aspectos, né? Não que, veja bem, aqui só do ponto de vista operacional, essa é uma crise que nenhum de nós gostaria de estar vivendo jamais e espero que passe o mais rapidamente possível pelo conteúdo humano, pelo conteúdo de saúde que nela está contido. Mas voltando para o Manuel, lá tem um conceito de Managed Services. Explica para a gente o que é esse conceito de Managed Services nesse contexto das segundas e terceiras ondas da função fiscal quase pós-Covid. Legal, Durval, ele conversa muito com uma forma otimizada de operação da função fiscal. E eu vou me permitir aqui, em alguns segundinhos, voltar no tempo para 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás, 4 anos atrás, quando a PwC adquiriu a função fiscal interna da GE. Nós absorvemos a função fiscal interna da GE e trouxemos para dentro do nosso portfólio, da nossa estrutura de serviços, uma função fiscal operacional. Então, nós trouxemos, naquele deal, todas as atividades que são típicas de uma função fiscal para o nosso formato de atendimento a cliente, primeiramente atendendo a própria GE e depois atendendo outros clientes, e nós somamos a essa estrutura de função fiscal as competências que nós já tínhamos na parte de consultoria, uma parte grande de tecnologia embarcada para dar suporte à análise de qualidade de dados, à análise de cumprimento de obrigações acessórias, a parte de cálculo. Naturalmente que nesse processo também trouxemos desse deal com as equipes da GE uma série de conhecimentos e tecnologias, e a junção dessas duas coisas, da estrutura funcional de um departamento fiscal com as nossas competências de consultoria e tecnologias, criou, naquele momento lá, inaugurou uma coisa que nós passamos a chamar no mercado, e hoje está já muito mais difundido, passamos a chamar de Managed Tax Services, que é a função fiscal end-to-end operada a partir de uma Big Four, a partir de uma empresa com a nossa estrutura e com todo o set de competências que são requeridos. Ali vai desde a parte de análise de compliance, geração de obrigações e cálculos e tudo mais, até a mais sublime atividade de fazer a visão, de obter a visão da performance, do comportamento daquelas informações da área tributária e, a partir disso, tirar insights que a gente retorna para o negócio em termos de melhoria na posição de créditos, em termos de melhoria na interação com a área de negócio, em termos de sentar com as áreas de negócio e formatar uma operação com maior eficiência fiscal, mais de tax efficiency, sabe? Managed Services, portanto, Durval, congrega esses dois mundos, o mundo funcional de um departamento tributário de alta performance com o mundo de conhecimento e suporte de tecnologia que a Price agregou a toda aquela estrutura que nós trouxemos da GE. Isso é o Managed Tax Services que nós inauguramos lá naquela época. Quem consegue aproveitar esse momento de crise para olhar a sua função fiscal, fazer o upskilling das suas equipes, entender que as suas equipes podem assimilar um pouco mais de competências nessa parte de domínio de dados, nessa parte de automação de processos, liberar tempo para a parte analítica e se ocupar a partir desse momento
de trazer para suas estruturas essas competências de tecnologia, essas competências de insight, essas competências de geração de valor para dentro do negócio, quem faz isso está fazendo o exercício de experimentar um modelo de Managed Services e a gente, claro, pode conversar com essas empresas e ver como é que a gente consegue ajudar na estruturação desse novel formato, dessa forma inovadora de cuidar a função fiscal. Estamos chegando ao final do nosso webcast. Eu vou, então, agradecer aos especialistas da PwC por todas essas respostas, por todos esses insights. Eu espero que eu tenha feito aqui o papel de CFO das empresas, dos nossos clientes e das pessoas do nosso relacionamento que estão atendendo o nosso webcast, e reservar esses últimos 15 minutos para perguntas da nossa audiência. E aí eu vou verificar o que é que nós temos aqui já de perguntas. Deixe-me ver. Bom, para o Manuel tem uma primeira pergunta aqui, que é... Espera aí um pouco. Eu já recebi uma aqui, Durval. Eu já recebi uma. Enquanto você está levantando, eu tenho então, uma responde aqui. o que você recebeu. Lê a que você recebeu e responde. Porque... O momento pode gerar oportunidades de negócio com M&A e outras atividades de reorganização? É um pouquinho mais longa, mas passa por essa linha aqui. A resposta é absolutamente sim. A qualquer momento de crise, o evento posterior sucedidas por circunstâncias de empresas que sobreviveram bem e circunstâncias de negócios que não foram tão bem assim, e ali é o momento em que você consegue dar uma dinâmica muito grande, mas muito grande mesmo, de novos negócios, novas oportunidades para as organizações. Quem aproveita o momento de crise para estruturar a sua função fiscal, fazer upskilling, entrar num programa de melhoria dos seus processos internos, considerar Managed Services, vai estar muito mais preparado para uma resposta rápida à organização nesse momento de oportunidade. Rapidamente entender o que aquele novo negócio tem a oferecer, fazer as due diligence, entender quais são as fraquezas e as forças e as fortalezas daquele negócio no campo tributário e abastecer as administrações, pessoas como o Durval, dos elementos decisórios bacanas, importantes, robustos, para agregação complementar, incremental de valor. Eu costumo dizer, Durval, que o momento que se segue à função fiscal é o super skill, e é exatamente o que vai acontecer quando vocês se ocuparem nesse momento de deixar as suas operações num estado superior, mais elevado de competências e de atribuições, de capacidades funcionais. Mais adiante, quando as operações vierem, vocês vão ver quão exponencial é a capacidade das suas funções de agregar valor, de levar oportunidade ao CFO para fechar novos negócios, e vocês vão, então, vivenciar, vão ter a experiência do que é uma função fiscal super skilled. É essa pergunta aqui que veio para mim. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: vocês não acham que essas medidas são ilusórias? Por exemplo, o Simples prorrogou os impostos federais, essa vai para o Romero, para pagamento em outubro, novembro e dezembro. Porém, nesses meses estarei apurando o mês corrente, ou seja, o governo apenas estará prorrogando um problema. Esses meses, creio que deveriam ser parcelados em 12 meses. Né? E aqui é a pergunta: em 12 meses. Isso serve para todos os outros impostos que estão sendo postergados. Romero, responde essa pergunta do nosso colega aqui no nosso webcast, por favor.
Não tenha dúvida, tanto no Brasil quanto nos demais países, o que acontece é que, num primeiro momento, houve um movimento rápido, emergencial, dessas dilações de prazo por 60, 90 dias. Mas acontece que a pergunta é absolutamente pertinente, a crise econômica vai bater ainda mais forte a cada mês, provavelmente justamente nesse momento em que a crise de saúde, se Deus quiser, tenha passado. Empresas vão estar aí, vamos dizer, colhendo aí os pedaços do que foi a crise e algumas em dificuldade grave. Então, nesse sentido, o que é a expectativa? Primeiro, que haja, sim, se não uma dilação de prazo para pagamento e parcelamento, que haja linhas de crédito específicas operacionalizáveis e operacionalizadas, ou seja, as duas soluções são boas práticas que nós temos visto em outros países, ou parcelamentos ou linhas de crédito específicas, especiais. Eu não tenho muita dúvida que, principalmente nesse universo do simples, o governo vai, e o Congresso também vai, se movimentar adequadamente para prestar um socorro que tende a ser mais eficaz do que não. A dificuldade aí vai ser com as demais, ou seja, uma empresa de porte médio que não se enquadre no simples, seja no lucro presumido, por exemplo, ou empresa industrial de médio porte, que continua, inclusive, pagando IPI, essas aí eu acho que as medidas não só são ilusórias, né, nesse momento inicial, mas elas não necessariamente são eficazes. Ilusórias, de fato, eu não chegaria tanto, porque eu acho que elas são temporárias, não ilusórias. Eu acho que o governo ainda vai fazer mais, ainda tem que fazer mais. Legal. Romero, eu tenho uma outra aqui que eu queria passar para você. Em tempos de cash protection, como o top management deve ser convencido para prosseguir nas oportunidades que envolvem custos? Focar em quick wins? Como as consultorias podem ajudar nessa frente? Eu acho que tem uma análise justamente disso no momento inicial. Ou seja, com o top management faz sentido se discutir o jogo, a regra do jogo. Ou seja, debater com abertura o que deve ser o papel estratégico da função fiscal. Elencar prós e contras de se procurar ou não quick wins, long shots. Eu entendo que todos deveriam entrar vamos dizer, no escopo do que a função fiscal deveria fazer. Agora, a priorização entre coisas de maior impacto, mas que não sejam tão rápidas, e quick wins, não tenha dúvida que cash is king, aquilo que for rápido deve ser feito rapidamente. Mas eu não acho que deve se parar por aí. Eu acho que deve-se ter a conversa franca e aberta com a administração, inclusive chegando ao nível de conselho, se for o caso, mas com a alta administração da empresa tem que entender o papel significativo que a função fiscal tem nesse momento. O governo é o nosso maior sócio, o governo é quem partilha de mais resultados da empresa a partir da linha de cima, e nesse momento o governo tem que fazer mais do que tem feito. Então, nesse sentido, a empresa precisa, de forma ética, íntegra e correta, mas precisa se posicionar quanto ao impacto da crise, quanto à sua função social e quanto ao que fazer com o seu pagamento de tributos. Então, essa é uma discussão, uma regra de jogo que tem que ser combinada com a alta administração. Daí sim, o que é de alta complexidade, de baixa complexidade, de maior risco, de menor risco, de longo prazo, de curto prazo, se elabora uma matriz de eficiência, uma matriz de prioridades, e aí sim, com esse jogo combinado, se identifica item a item aquilo que deve ser feito no curto, médio e longo prazo, nas 3 fases aí mencionadas pelo Manuel. Só aproveitando que você já está com a palavra, Romero, e aí eu estou selecionando aqui para você, né, aqui em linha com o que você inclusive explorou hoje, a autorização para comercialização de prejuízos fiscais e créditos tributários federais não poderia ser uma saída, como já foi em 2000 por ocasião do refis? Era exatamente o que falávamos há pouco, né? Exatamente, eu mencionei isso sim. Obviamente, se a gente tivesse um sistema mais funcional no que diz respeito ao acúmulo de créditos fiscais, ou seja, se não houvesse esse acúmulo crônico, doentio de créditos fiscais nas diferentes esferas federativas, essa discussão não seria tão importante. Eu acho que, considerando a doença do nosso sistema tributário, ser em grande parte essa iliquidez dos créditos, eu considero sim que uma medida salutar seria deixar que o mercado resolva. Não necessariamente se está pedindo que o governo restitua. Isso é o que fazem governos que estão com situação fiscal mais equilibrada que a nossa. Ou seja, mundo afora,
as restituições estão sendo aceleradas. Mas se aqui a gente não tem restituição, tem acúmulo de crédito, e se aqui a nossa situação fiscal, orçamentária é menos equilibrada, é mais frágil, por que não permitir dar essa liberdade para que os contribuintes se arranjem, se acertem, precifiquem esses créditos e negociem? Não vejo maior dificuldade, não entendo que conceitualmente isso seria incorreto, principalmente nesse momento, como estímulo, como socorro, inclusive. Mas, obviamente, isso quebra alguns tabus. Esse tipo de medida realmente arrepia, vamos dizer, alguns dos integrantes dos nossos entes governamentais. Difícil julgar se iriam para frente, mas eu considero uma boa ideia, sim, numa situação de emergência e calamidade como essa. Aqui eu estou vendo vários elogios a essa ideia, né, da possibilidade de tirar a trava do prejuízo fiscal ou mesmo de se negociar prejuízos fiscais. Estão chegando vários elogios aqui, vários elogios também com relação a... eu estou me permitindo considerar como elogios, tá, pessoal? Com relação à possibilidade de se flexibilizar a negociação de créditos acumulados, inclusive várias inferências de que, de fato, os créditos atualmente acumulados, né, em posse do governo brasileiro são altíssimos e poderiam estar retornando nesse momento para os contribuintes. E aqui eu tenho uma pergunta para o Marcel. Você acredita que, Marcel, você acredita que essas medidas de flexibilização da rigidez de nossas regras trabalhistas implementadas em face da atual crise pode propiciar uma nova perspectiva de análise de direitos trabalhistas no Brasil, propiciando uma visão para o futuro mais otimista nessa área de forte oneração do empreendedor brasileiro? Uma boa pergunta. De fato, né, será que o que está aí pode vir de alguma forma para flexibilizar o ônus dos encargos trabalhistas que o empreendedor brasileiro tem que enfrentar? Oi, Marcel. Tivemos um problema de conexão. Talvez a gente tenha um problema de conexão com o Marcel. Eu vou passar, então, para uma pergunta para o Manuel. A partir da arquitetura de um modelo de KPI concebido para acompanhar as ações de desenvolvimento das 3 fases da adaptação e preparação da função fiscal contra a Covid-19, é possível, principalmente nas 2 primeiras fases, se extrair informações tributárias que identifiquem, na estrutura pré-crise, pontos fortes e fracos da função fiscal e, a partir deles, se obter ganhos de eficiência tributária na visão para o futuro, que estaria já na 3ª onda, Manuel? Eu estou achando que a gente está com dificuldade de conexão com o Manuel. Melhorou? Agora estamos te ouvindo. Você ouviu minha pergunta? Ouvi a pergunta. É possível, sim. Existe uma lista gigante de possibilidades de KPIs, uma lista muito grande de KPIs podem ser criados para você comparar a performance da sua função fiscal no momento pré-crise e no momento em que você passou a crise melhorando, fazendo upskilling. Você consegue comparar as 2 linhas de performance, você consegue identificar a quantidade de KPIs, de objetos que você tem para a quantidade de obrigações acessórias, para a quantidade de cálculos que são realizados, enfim, muitos indicadores que apontam para a quantidade de tarefas que os profissionais da função fiscal passaram a executar, a quantidade de erros que tinham e que passaram a ter, a quantidade de processos conduzidos anteriormente com aquelas equipes e as atividades passaram a ser executadas. Enfim, você tem uma quantidade muito grande de indicadores que permite avaliar ganhos de performance comparando o estado pré e pós-crise.
Todos esses aí apontam para um cenário de produtividade. Você tem como chegar no momento pós-crise com mais produtividade. Mas lembre, invistam nas tecnologias, invistam no conhecimento e nas competências da função fiscal, porque a função fiscal vai ser cada vez mais instada a negócios, cada vez mais instada a cooperar em discussões estratégicas, modelagem de negócios, vai ser cada vez mais instada a participar de maneira ativa e, não duvido muito, de maneira proativa em cenários de M&A, de aquisição, de identificação de oportunidades no mercado. E essas competências, elas não são necessariamente aquelas que vêm com a melhor sucesso. São competências que você precisa agregar interagindo com áreas de negócio, ganhando conhecimento na parte de estratégia de negócio, na parte de gestão corporativa. É a isso que eu me refiro como super skilling. Uma função fiscal com um set de competências que vai muito além de conhecimento de cálculo, conhecimento de extração de dados, conhecimentos estatísticos e matemáticos, uma função fiscal que está aparelhada para pensar negócios juntamente com a estrutura corporativa da organização. Uma função fiscal super skilled suporta a organização num ponto que não é simplesmente o da produtividade, suporta a organização num ponto de competitividade, vai conseguir gerar mais margens, mais negócios, mais market share. Então, sim, é possível construir um set de KPIs nesse momento de crise que permitam à função fiscal se comparar com o estado pós-crise, se comparar com o estado em que ela vivia antes da crise. É possível sim, e vocês vão ter, como eu comentei há pouco, a grata experiência de como função fiscal, exercitar competências super skilled em suporte ao negócio. É possível. Nós estamos nos aproximando do final do nosso webcast, mas existe aqui uma série de perguntas, várias perguntas estão vindo, várias colocações, ponderações, colegas de fundos se colocando para estruturarem operações de captação de recursos, tendo como lastro créditos tributários, várias observações. E tem uma outra indagação aqui, Manuel, que é a seguinte. Esta pessoa gostaria de ouvir um pouco mais, rapidamente, sobre Managed Services. Elaborar um pouco mais do conceito de Managed Services. Claro, excelente. Eu acabei falando muito en passant. Eu gosto de pensar em Managed Services de um ponto de vista end-to-end. Imagina tudo aquilo que uma função fiscal tem que ter. Competências que trabalhem bem com as extrações de dados, organização de dados, que trabalhem bem com as apurações, que trabalhem bem com a preparação de obrigações de compliance, que trabalha desses dados, extração de insights de dentro desses dados, uma função fiscal que tenha a linguagem adequada para comunicar com áreas de negócios. Todas essas coisas aí, embarcadas em uma estrutura externa à organização, são o que compõem o Managed Services. Então, para além do mero outsourcing, para além daquelas atividades corriqueiras de um BPO, que é capturar alguns dados, preparar umas obrigações, os cálculos, imagina colocar no topo disso, Durval, essas funções de compreensão dos dados, geração de insights, comunicação com as áreas de negócio, interação com as áreas de negócio em alto nível. Isso é o que representa Managed Tech Services, de tal maneira que a liderança interna da função fiscal possa se ocupar simplesmente com as atividades de estratégia, leitura de KPIs, alocação de recursos, gestão de recursos e, claro, desafiar a função gerenciada, desafiar o Managed Services por um ganho de eficiência contínua.
Legal, Manuel. Nós estamos chegando, como eu falei, ao final do nosso webcast. Temos aqui várias observações. Uma delas nos solicita a enaltecer os profissionais da função fiscal nesse momento de extrema adversidade. Eu faço questão, sim, de fazer isso. Eu acho que este webcast, esse evento, foi exatamente idealizado para que a gente possa fazer uma análise sobre a relevância, a importância desses profissionais dos departamentos fiscais das empresas nesse momento, o papel que eles têm e as dificuldades que eles estão enfrentando em ter que cumprir todo o compliance fiscal de forma remota e ainda assim ter que, de forma extremamente criativa, né, vivendo o novo normal, viabilizarem, por que não, soluções muito eficazes para a geração de caixa para as suas organizações, para as suas empresas. Então, fica aqui a nossa homenagem a todos os profissionais do Departamento Fiscal, a todos os profissionais que fazem a função fiscal das empresas acontecerem. Fica aqui a nossa homenagem sobre a forma de um evento que foi, na medida do possível, extremamente holístico, vendo o todo, desde as dificuldades operacionais até as grandes oportunidades que nós temos nesse momento de crise. E eu espero que tenhamos passado para todos vocês insights criativos sobre abordagens que possam ser adotados para o vencimento dos desafios da Covid-19. Eu queria, então, mais uma vez agradecer a participação de todos, desejar a todos muita saúde, que sigam protegidos em relação à pandemia, agradecendo ainda a oportunidade de dividir com todos o nosso orgulho da PwC ser uma das empresas idealizadoras do movimento Não Demita, bem como da nossa área de assessoria tributária às pessoas físicas, está apoiando os médicos das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, diretamente envolvidos no combate à Covid-19, por meio de uma consultoria tributária virtual para tirar as dúvidas e esclarecer quaisquer pontos relacionados ao preenchimento de suas declarações de imposto de renda durante esse período. Principalmente para aqueles profissionais da área médica, os médicos, que dedicados a salvar vidas nesse momento, não têm nenhum apoio, não têm nenhum profissional para auxiliá-los no processo de preenchimento da declaração de imposto de renda. Portanto, acessem o nosso site, fiquem atentos às nossas mensagens nas redes sociais e dividam esta nossa consultoria tributária pro bono para colegas que vocês conheçam, que sejam profissionais da área médica, que estejam lutando para salvar vidas, lutando em prol de todos nós. Com isso, eu me despeço de todos vocês, agradecendo mais uma vez e desejando uma feliz Páscoa a todos. Muito obrigado.